Irmãos e irmãs, nós saudamos a todos na graça e paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade ao programa Aprofundando na Fé, abordando com vocês a história da Igreja. E nesse terceiro encontro queremos retomar um pouco das nossas considerações sobre as perseguições desencadeadas pelo Império Romano contra os cristãos. Poderíamos dizer que as grandes perseguições, que são assim denominadas, a época chamada das grandes perseguições, teve início no fim da vida de Paulo, que, como Pedro, morreu martirizado, vítima da perseguição de Nero. A causa das perseguições, nós abordávamos aqui ontem, queremos agora fazer um resumo e iniciar a partir de Nero, surgiu da mente doentia deste imperador romano da época, chamado Nero. Um grande incêndio provocado por Nero tinha destruído 10 dos 14 bairros de Roma e o povo estava revoltado, acusando o imperador como culpado deste incêndio. Para se ver livre das acusações do povo, Nero fabricou, entre aspas, os culpados, apontando os cristãos. Então, a primeira perseguição movida por um imperador não tinha uma questão religiosa. O imperador tinha uma mente doentia e, como ele sabia que os cristãos já eram mal vistos pela sociedade romana, acusou os cristãos como culpados pelo incêndio de Roma. Então, numa noite, no ano de 64, Nero promove a famosa iluminação humana na cidade. Cristãos foram amarrados aos postes, cobertos com piche, que era um combustível da época, foram acesos durante a festa. Enquanto os corpos queimavam nas vias públicas de Roma, Nero e a sua corte fazia seus banquetes, suas festas, suas orgias. O fato de os cristãos não se deixarem influenciar pelo paganismo, e principalmente porque chamavam a si a universalidade da qual o império se considerava único possuidor. Ora, o reino de Deus, a salvação que Jesus oferece, é universal. E o cristianismo, a Igreja Católica, o termo católica quer dizer universal. E o Império Romano discordava deste pensamento porque só o Império Romano era universal. Então isso fez surgir um conflito inconciliável que teria surgido, mesmo que Nero não tivesse posto fogo em Roma, sem a sua crueldade. De qualquer forma, Nero não é o start desta perseguição, mas ele está ali, dentro da história, vai começar a perseguição. Mas ela haveria, mesmo que Nero não tivesse a iniciado. Mas não foram só os imperadores que consideravam os cristãos elementos estranhos na sociedade. Vejam bem, a própria opinião pública, o próprio povo, por quê? Os cristãos pertenciam às camadas populares. Eles viviam no meio do povo pagão, mas, porém, não compartilhavam de sua vida porque não aprovavam seus divertimentos, seus costumes contrários à dignidade humana, suas festas indecorosas. Eram, portanto, diferentes no meio do povo. Uma reflexão oportuna e atual para nós. Será que a nossa relação enquanto igreja com o Estado, com a sociedade, será que o nosso testemunho de vida como cristãos
nós também somos vistos como diferentes pela pós-modernidade, ou nós também podemos aplicar a nós o termo cristão, Maria vai com as outras? Será que estamos com o pé na única barca de Cristo, na barca de Pedro, que é a igreja, fiéis ao nosso batismo, à nossa fé, ou estamos com o pé em duas canoas? É um fato que nos leva a pensar quando vemos a postura firme, corajosa, determinada desses nossos irmãos lá no segundo século. Havia também, irmãos, por conta disso, um certo segredo quanto à prática da religião. E esse segredo, ele era muito criticado pelos pagãos. As reuniões dos cristãos não eram secretas, como já abordamos aqui, mas eram realizadas nas catacumbas, às escondidas, por meio das perseguições e porque somente os batizados participavam da Eucaristia. Se os cristãos vivessem sempre escondidos, não haveria morte de tão grandes números de mártires. Portanto, podemos concluir que a ignorância dos valores do cristianismo, aliada à má vontade dos pagãos, fez com que o povo apoiasse as perseguições. No ano de 81, a perseguição aconteceu por parte do imperador chamado Domiciano. É a época em que surge o livro do Apocalipse, que João escreve na ilha de Patmos, para encorajar as suas comunidades da Ásia Menor a manterem uma postura firme diante dos perseguidores. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses, não é o tema aqui abordado, né, o livro do Apocalipse, mas havia muito preconceito contra este livro, né, o último da Bíblia. A gente dizia assim: Apocalipse é o livro do fim do mundo, não gosto de ler, né? Entretanto, meus irmãos, é uma linguagem figurativa que João vai usar para transmitir coragem, consolo e esperança para as comunidades perseguidas por Domiciano. Nos anos da ditadura militar, muitas cabeças pensantes foram exilados. Entre esses, cantores, artistas da música popular brasileira, Caetano Veloso é um deles. E naquela oportunidade, Roberto Carlos, cantor romântico, ultra-romântico, com uma grande repercussão de fãs até hoje, gravou uma música que se chamava Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Vocês se lembram, né? Não sou cantor, não me atrevo aqui a cantar. Mas dizia, um dia na areia branca, seus pés irão pisar. O que ele está falando? O sistema, de um modo geral, né, quem não sabia da história, olhava para a letra romântica e falava, certamente o autor está falando, o poeta está falando de uma namorada de cabelos encaracolados. E não era. Era exatamente um canto de esperança e de fortalecimento para o então exilado Caetano Veloso, né? E o regime não percebia isso e por isso não censurou. Mas há outras músicas desse tempo, né? Como do próprio Caetano Veloso, aquela música Caminhando contra o Vento, sem lenço, sem documento, também é uma crítica velada ao regime militar. Por que estou dizendo isso? Estou fazendo um paralelo com o evangelista João, que morreu no ano 100 e que escreveu o livro do Apocalipse com estas visões, né, assombrosas, né, às vezes assustadoras, aonde ele vai dar nome aos bois. E a sua comunidade
quando faz a leitura, ela vai compreender do que ele está falando. Foi apenas um parêntese que abrimos sobre o livro do Apocalipse, produzido no ano 81, durante a perseguição de Domiciano. Então, os cristãos começaram a aparecer perante o Estado através do próprio povo. O próprio povo fazia aquilo que nós chamamos hoje o marketing religioso do cristianismo diante do Estado. E o Estado romano, apesar de tolerar as religiões dos povos dominados, mas tinha seus limites de tolerância. A intenção do Estado, na verdade, meus irmãos, era a assimilação. No que consiste a assimilação? Na participação dos povos dominados na religião oficial do império, expressando-se pelo oferecimento de sacrifício aos deuses de Roma. Os pagãos faziam isso, não havia dificuldade para eles. Eles tinham os seus deuses, mas diante deste império romano que lhes colocava as suas divindades, eles não tinham dificuldade de adorar também os deuses do império e assim submeter-se, porque a religião oficial do império era realmente a religião pagã. Então eles faziam lá seus sacrifícios, fazia aquilo que podemos chamar hoje uma média com os poderosos do Império Romano e tudo ficava bem. Mas o cristianismo não. O fato dos cristãos não aderirem a esta prática do culto pagão fez com que o Estado começasse a vê-los como grupo de oposição. A esse respeito, nós podemos lembrar de um evangelho pós-pascal, se não me engano, o do segundo domingo da nossa Páscoa, onde está o famoso episódio de São Tomé, aquele que passou para a história, né? Tenho de ver para crer. Os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu no meio deles, Tomé não estava, faltou a celebração naquele dia, e os discípulos foram anunciar a Tomé durante a semana: vimos o Senhor. Tomé disse: eu não acredito, só vou acreditar se eu estiver lá, se eu ver, se eu tocar nele, tocar nas suas chagas, no lugar dos cravos, dos pregos, então sim, eu vou acreditar. E Jesus aparece a segunda vez e agora Tomé está lá. E Jesus vai dizer para Tomé: veja aqui, meus cravos, o lugar dos cravos nas minhas mãos, na minha chaga, toca, não sejas incrédulo, mas fiel. O texto do Evangelho não fala se Tomé realmente tocou no Senhor, mas diz que ele prostrou-se diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. É o que nós muitas vezes hoje podemos usar na oração silenciosa ou na voz mais baixa, quando o sacerdote eleva diante dos nossos olhos o grande mistério da fé, a hóstia consagrada, o vinho e a hóstia, que não é mais pão e vinho, mas é para nós o corpo e o sangue do Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Ora, o que há nesse texto do Evangelho, particularmente na conclusão do relato, quando Tomé diz: meu Senhor e meu Deus? É a igreja, são os cristãos dando sua resposta definitiva aos poderosos do Império Romano. O nosso Senhor e Deus é Jesus Cristo, o ressuscitado, e não o imperador. Portanto, não nos curvaremos diante de uma divindade imperial, porque o nosso Senhor e Deus é Jesus Cristo. Irmãos, o fato, portanto, é este: o Estado começa a olhar para os cristãos como um grupo muito forte de oposição aos seus interesses e às suas conveniências. Então, o extermínio dos cristãos atendia mais a finalidades políticas
do que a finalidades religiosas. Pois um cristão que negasse publicamente prestar culto aos deuses não era tomado apenas como contrário aos princípios religiosos, mas como contrário aos princípios do Estado. Percebam, então, que aí a perseguição se torna institucionalizada. Porque um cristão que dá testemunho de Jesus, ele está indo contra os princípios do Estado. Por isso, a época das perseguições foi mantida durante o governo de vários imperadores, desde Nero até Diocleciano, um período de aproximadamente 250 anos, que foi de 64, época do incêndio em Roma por Nero, até o ano 313. Nós podemos perceber três fases, para resumirmos bem a nossa fala, três fases dessas perseguições. Os principais acontecimentos. Primeiro, as primeiras reações ocasionadas e espontâneas de origem popular. Como dissemos, a própria opinião pública, a própria sociedade começa a olhar os cristãos de um jeito estranho. Principalmente porque o cristianismo era um nivelador social. Nas comunidades se reunia tanto os sábios filósofos como os mais simples, tanto o senhor como também o seu escravo. E isso para a sociedade elitizada era realmente algo fora do comum, era algo escandaloso. Depois, segundo, os editos ou decretos que visavam impedir a expansão do cristianismo ou ao menos desorganizá-las. É a fase que nós falamos em que a perseguição se torna institucional, desencadeada pela estrutura do Império Romano. E três, por último, as perseguições sistemáticas e generalizadas no período governado por Décio até Diocleciano. Nós retomamos o início da nossa abordagem sobre este tema perseguições ontem. Lembramos da perseguição no Oriente, hoje lá no Irã, sobre muçulmanos matando e perseguindo cristãos. Lembramos também do genocídio do Império Otomano, feito pelos turcos, contra os nossos irmãos, o massacre dos armênios, 1,5 milhão de pessoas. Lembramos ainda o massacre de Adolf Hitler, 6 milhões de cristãos executados num país pagão. Guarde isso no coração, sejamos firmes, decididos. Os tempos nunca serão fáceis, mas na fé, na perseverança na doutrina, no Evangelho de Cristo e da sua Igreja, o reino de Deus irá vencer e nenhum empreendimento humano, nenhum império, reino ou força deste mundo conseguirá impedir e parar a caminhada e a história da Igreja. Fique com Deus, voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Aprofundando na Fé.